que aconteceu na Hungria em apenas algumas semanas é algo que há um ano quase ninguém teria considerado possível. Durante anos, o país foi o maior encrenqueiro de Bruxelas e, ao mesmo tempo, considerado o parceiro mais confiável de Moscou dentro da UE. Mas, de repente, os acontecimentos se sucedem rapidamente. Bilhões de euros em fundos congelados da UE voltam a circular. Uma lei de reforma após a outra é aprovada no parlamento húngaro, de repente há apoio à Ucrânia e agora, justamente a própria moeda, o forint, está em debate. Existe um detalhe discreto na Constituição húngara que Viktor Orbán inseriu propositalmente contra Bruxelas. Lá está escrito preto no branco que a moeda oficial do país é o forint, uma fortaleza contra o euro pensada para a eternidade. Com isso, ele consagrou o forint como moeda nacional para todos os tempos na Constituição, o que fez com que, por muito tempo, parecesse impossível adotar o euro. Essa maioria de 2/3 que Orbán usou para consolidar essa barreira agora está com seu sucessor, Péter Magyar, que pretende levar o país em outra direção. Desde maio, Magyar é o primeiro-ministro da Hungria. Já relatei sobre a eleição, mas nem os observadores mais otimistas da UE previam o ritmo imposto por seu governo. Von der Leyen o elogiou por ter formado um governo em tempo recorde e, em poucas semanas, ter iniciado reformas há muito necessárias. De um eterno obstáculo, ele se tornou, em pouquíssimo tempo, algo como um aluno exemplar europeu. O que ocorre agora pode superar tudo o que já aconteceu. Já era hora de analisarmos melhor a Hungria. O que exatamente Magyar implementou desde que assumiu? Como a Hungria conseguiu mudar tanto em tão pouco tempo? Por que agora estão discutindo justamente sobre a abolição do forint e quão realista isso realmente é? Quais as consequências dessa mudança para a União Europeia? Vamos analisar todas essas questões interessantes no vídeo de hoje. Divirta-se! É ainda mais espetacular quando olhamos para o sistema político que ele herdou de Orbán. Por 16 anos, seu antecessor governou e transformou o país em um sistema que ele chamou de Estado iliberal. Ou seja, o judiciário foi reestruturado, a mídia ficou sob influência política e um círculo restrito de pessoas de confiança e familiares garantiu contratos e riquezas ao longo dos anos. Externamente, Orbán se apresentava como o adversário de Bruxelas, enquanto, ao mesmo tempo, durante anos, bilhões em fundos da UE fluíam para a Hungria e financiavam parte dessa rede de poder. Esse modelo começou a balançar recentemente, com a economia enfraquecida e a inflação entre as mais altas da União Europeia, e grande parte dos fundos prometidos pela UE foi congelada devido a riscos de corrupção e violações do Estado de Direito. Com isso, Orbán foi perdendo energia pouco a pouco. Mas para que vocês não fiquem sem energia no dia a dia, felizmente existe a Holy, onde vocês estão ganhando um presente agora. Para celebrar os novos sabores de hidratação, mirtilo, damasco e maçã verde, e o início da Copa do Mundo de Futebol, na compra do Starter Set Leaks, você ganha um Thermo Shaker grátis com design da Alemanha. E ainda está valendo a oferta incrível do Starter Set Leaks pelo meu link. Assim, vocês ganham 57 porções de Holy, ideais para provar os principais chás gelados, hidratações, milkshakes e energéticos. Cada porção custa menos de 80 centavos, bem mais barata que energéticos comuns. Assim, você segue seus objetivos do ano com tranquilidade. Holy não tem açúcar e possui muitas vitaminas, eletrólitos e fibras. Com mais de 25 sabores, há opções para todos, comprovado pelas 4,6 de 5 estrelas no Trustpilot. Agora, há 3 novos sabores de milkshake que pela primeira vez têm cafeína. Iced Coffee Latte, Iced Hazelnut Coffee e Iced Caramel Coffee, que é o meu favorito. Se pensam em experimentar a Holy, agora deve ser o melhor momento. E com o meu código CleverCamel, vocês ainda ganham mais 10 de desconto. Então aproveitem a promoção agora e com cada pedido do Starter Set Leaks, vocês ainda recebem um shaker grátis. Péter Magyar era um homem que conhecia o sistema por dentro, tendo feito parte do Fidesz antes de se afastar. Da eleição no dia 12, em abril, o TISA venceu surpreendentemente e obteve 2/3 do parlamento. Orbán admitiu rapidamente a derrota, pois sua impopularidade era clara. Magyar não perdeu tempo após isso. Logo no início de seu governo, adotou medidas contra a corrupção. E isso tão rápido que, no fim de maio, ele já havia alcançado seu maior avanço em 29 de maio. Em maio, Magyar e von der Leyen fecharam acordo em Bruxelas para liberar quase todos os fundos da UE. No total, mais de 16,4 bilhões de euros que haviam sido congelados sob o governo anterior. Isso corresponde a cerca de 13% de todo o desempenho econômico da Hungria. O dinheiro deve ser destinado, entre outras coisas, à modernização da rede de energia, das ferrovias e da construção de moradias para aluguel. Mas é claro, esse dinheiro não vem de graça. Em contrapartida, a Hungria se compromete com uma série de condições, chamadas em Bruxelas de supermarcos.
Isso inclui a adesão à Procuradoria Europeia, o fortalecimento da autoridade de integridade, a revisão das regras de licitação pública e o fim gradual das polêmicas fundações de interesse público. Viktor Orbán defendeu essas fundações por anos, permitindo que aliados do governo controlassem até universidades inteiras. Mas os anúncios do novo governo foram rapidamente seguidos por ações concretas. Já no dia 23, em junho, o parlamento aprovou um amplo pacote de leis, que fixa várias delas firmemente na Constituição, claro, principalmente devido à maioria de 2/3. As universidades voltam assim para as mãos do Estado e os oligarcas perdem influência. A Constituição definiu que o primeiro-ministro só pode ter 2 mandatos e que a separação dos poderes deve ser restabelecida. Uma lição clara da era Orbán, agora impedido de voltar pela Constituição. E além disso, Morial exigiu a renúncia de vários funcionários nomeados pelo governo Orbán, do procurador-geral até a liderança da agência reguladora da mídia. Até na política externa, ele sinalizou rapidamente. Escolheu Varsóvia para a primeira viagem, depois Bruxelas e Viena, enquanto Moscou perdeu relevância. A mensagem por trás disso era inequívoca. A Hungria está voltando ao coração da Europa. E com isso chegamos talvez ao tema mais simbólico de toda essa transformação, o futuro da própria moeda. Morial reacendeu um debate que já se arrasta na Hungria há cerca de 2 décadas, a questão de o país adotar ou não o euro. A Hungria é um dos 6 países da União Europeia que ainda não adotaram o euro, apesar de serem obrigados, pois foi justamente Orbán quem, no passado, tornou esse passo especialmente difícil. Durante seu governo, o forint foi firmemente estabelecido como moeda nacional na Constituição. Sem uma maioria de 2/3, nada poderia ser mudado nisso, e por isso, o euro foi considerado praticamente impossível para a Hungria por muito tempo. Mas é justamente essa maioria que o novo governo agora possui. O obstáculo legal que Orbán criou conscientemente poderia ser derrubado. É isso que deve acontecer agora, já que Moria conta com apoio político, pois pesquisas indicam maior aceitação do euro pela população. Qual é o cronograma concreto? Isso não ocorre de imediato. O partido TISA agora fala de um plano até 2030/2031, porque economicamente a Hungria ainda está bastante distante do euro. Atualmente, o país praticamente não atende a nenhum dos critérios de adesão. O déficit orçamentário em 2025 foi de 4,7%, sendo que o máximo permitido é 3%, e a dívida pública corresponde a quase 75% do PIB. Assim, a Hungria possui a maior dívida proporcional ao PIB entre países da União Europeia fora do euro. Por isso, já enfrenta um procedimento por déficit. Para piorar, o forint teria que permanecer estável por 2 anos no mecanismo de câmbio ERM2, mas o país ainda não aderiu a esse mecanismo. O Banco Central Europeu critica a falta de independência do Banco Central da Hungria. Já o Banco Nacional da Hungria afirma que o país ainda não está maduro o suficiente. Segundo seus cálculos, a Hungria precisaria atingir cerca de 90% da média da UE em desempenho econômico para evitar problemas com a moeda única, mas o país ainda está longe disso. Magyar, portanto, escolhe uma postura cautelosa e gradual. Em junho, ele se reuniu com o chefe do Banco Central e ambos destacaram sua responsabilidade pelo forint estável e o caminho para o euro. Magyar garantiu expressamente a independência do Banco Central. Seu cálculo lembra muito a Polônia sob Donald Tusk, onde os fundos da UE congelados foram rapidamente liberados após a posse. Primeiro, recuperar a confiança dos mercados e de Bruxelas, depois estabilizar a economia e, por fim, ousar avançar. Um sinal de esperança surgiu. Nos últimos meses, a economia húngara cresceu como não se via há mais de 20 anos e os investidores estão retornando aos poucos. Para a UE, essa mudança é extremamente significativa. Durante anos, a Hungria bloqueou decisões centrais, vetou ajudas para a Ucrânia e era considerada uma porta de entrada para a influência russa. Com Magyar, esse elemento de perturbação praticamente desaparece. Logo após sua vitória, ele anunciou que a Hungria será um forte aliado da UE e da OTAN. O debate sobre o euro também envia um forte sinal aos países fora da União Monetária. Só no início do ano, a Bulgária tornou-se o 21º membro da zona do euro. Outros também estão de olho no euro, enquanto em outras capitais a tendência volta a ser na direção oposta. Na República Tcheca, o premier Andrej Babiš quer incluir a coroa na Constituição, proteção adotada por Orbán na Hungria. Se a Hungria adotar o euro de fato, isso pode mudar toda a dinâmica da Europa Central. E assim, muita coisa está mudando na Europa. A transformação de um sistema de poder que levou mais de 16 anos para ser construído, é claro, não acontece da noite para o dia, e resistências do antigo aparato ainda são previsíveis. Mas já é possível afirmar, a Hungria mudou de rumo em poucas semanas, algo antes considerado impossível, e o caminho segue claramente para o Ocidente e a Europa.
O que vocês pensam sobre o novo rumo da Hungria e se ela deveria adotar o euro agora? Comentem aí. Confiram a Holy e aproveitem os novos sabores da Copa do Mundo. Na compra do Starter Set Deluxe, ganhe um Thermo Shaker grátis. Se vocês se interessam pelo debate na Suécia sobre abolir a coroa sueca, recomendo muito este vídeo. Divirtam-se e até a próxima. Tchau!